Café com Aposta, rodada 9 da Premier League. Antes de mais nada, na tela aqui, 100% de aproveitamento, meu mano, na semana passada. Back Liverpool, no clássico de Liverpool, bateu. Spurs venceu, jogo de segunda-feira. Lei Bournemouth também bateu. E o Lei Chelsea, fizemos ao vivo, hein? Fizemos ao vivo no final de semana, esse Lei Chelsea bateu. Man City bateu. Além de bater o Man City, nós pegamos lá também o... Ambos marcam, né? Numa odd super legal, uma odd 6, 7. Na live do Layback a gente pegou. E o over Aston Villa bateu. Então assim, ó, foi excelente. Essas 6 entradas foram green. Tivemos o ambos no jogo do Arsenal, o ambos no jogo do City. Excelente. Final de semana excelente pra gente. Começando então aí. Vamos na ordem conforme eles aparecem aqui no Bolsa de Aposta, né? Pode ser? Começando a sexta-feira, Crystal Palace e Tottenham, joguinho das 4 horas da tarde. O nosso Tottenham não perde. Essa odd a 1,86 pro Tottenham, pelo que eles estão jogando recentemente, é bem interessante, tá? Se a gente levar em consideração que fora de casa o Crystal Palace perde para o Newcastle, vence o United, afinal de contas é o United, perde para o Aston Villa, empata com o Brentford e vence o Sheffield. Então assim, ó, o Crystal Palace quando enfrenta, por exemplo, o Newcastle, qual a posição do Newcastle no campeonato? Sexto, está acima do Crystal Palace, ele perde. Quando enfrenta o Aston Villa, qual a posição do Aston Villa? Tá na quinta posição, ele perde. Ganha do United, mas afinal de contas é o United. Ele ali também empata com o Brentford lá embaixo, e aí os times que o Palace vence fora de casa, além do United, é o Sheffield que está lá na zona da degola. Então tirando o United aí, chamando o United de talvez de ponto fora da curva, né, para esse Crystal Palace, o Crystal Palace costuma perder fora de casa contra times mais fortes. Um back ao Spurs... Eu vou nesse back, tá? Eu vou colocar, tô me sentindo confiante. O Spurs não joga campeonatos europeus, está na liderança do campeonato. A entrada segura aqui, é o Lay ao Palace, né? Mas devido à odd do Spurs, raro a gente ver um time na primeira colocação do campeonato com uma odd tão, entre aspas, alta, enfrentando um time da parte de baixo, né? Então, assim, interessante, Crystal Palace e Tottenham, dá pra gente entrar aqui. Já vamos aqui, ó, direto nos dois jogos que estão na sequência aqui, um é de sábado, um é domingo, Arsenal e Sheffield. É óbvio que o Arsenal é favorito. O Arsenal é favorito, não dá pra gente colocar na lista. Daria talvez pra gente pensar neste 2,5 do Arsenal, mas assim... Vale a pena pegar o Arsenal com um pouco de valorização dessa odd. A 1,14. A 1,14 não dá. O problema é que o 2,5 também vai estar esmagado. O 2,5 tá 1,41. Se a gente entra aqui, a gente vê que o Arsenal bate em apenas 70 nada, né? 66% dos jogos do Arsenal bate esse over 2,5. Já nos jogos do Sheffield, ele bate em 7,2. Mas a 1,40 tinha que dar um pouquinho ali, um pouquinho mais de carne nessa odd. Eu acho que vale. O 2,5 eu acho que vale, não nessa odd. E é óbvio que a vitória, o back Arsenal, também acho que vale, mas não nessa odd aqui, né? O Arsenal é muito mais time do que Sheffield. Sheffield briga para cair, não é nem para não cair, briga para cair. E aí, quem sabe no live a gente consiga alguma coisa, pré-live não vai dar. Aston Villa e Luton, né? Praticamente a mesma coisa, né? 1,29 para o nosso Aston Villa. Aston Villa ali na quinta colocação. O Luton é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Difícil a gente pegar esse 1,29. 1,55. 1,55 para o Aston Villa. Um pouquinho melhor do que a do Arsenal, né? Um pouquinho melhor do que a odd do Arsenal.
Daria até pra gente colocar alguma coisa aqui, mas vamos colocar aqui. Você vê a diferença, né? 1,55 aqui, lá 1,40 a gente acaba ficando de fora. Eu vou falar assim, ó, 1,50 é meio que o limite, né? Pra gente entrar, mas tá bom, entramos. No domingo temos clássico em Manchester. É o United recebendo o City. Os Reds do United receberão o City. Odd para vencer do United a 5,6. Odd do City a 1,7. 1,7. Eu me sinto super seguro num Lei United, tá? Um detalhe, no momento que eu tô gravando isso, a gente não sabe exatamente quais serão os desfalques. Os caras jogaram hoje, né? Pela Champions, o City jogou hoje. É difícil a gente ter na cabeça tão antecipado para domingo o time do City. Depende bastante, tá? Depende bastante o time que o City leva a campo aqui. Mas, sendo bem sincero, o City, mesmo com várias reservas, é mais time do que esse United. Um lay ao United, na minha visão, legal, tranquilão. Porém, a odd não ajuda muito. Um back ao Manchester City pode ser um pouco arriscado por se tratar de clássico, tá? Por se tratar de clássico. Eu, devido à minha ousadia, vou colocar na nossa lista, sim, o back ao Manchester City a 1,70. De novo, clássico, jogo difícil. Você precisa muito bem da superioridade do City em campo. Tá? Você precisa da superioridade do City. Tivemos um jogo City e Young Boys que no primeiro tempo o City amassou absurdamente e não fez o gol. O padrão continuou, deu para entrar no City no segundo tempo, mas a odd já tinha mudado bastante. Então, às vezes, cuidado, aqui pode ser uma pegadinha por se tratar de clássico. Em campo, não consigo ver United vencendo, por isso que eu tinha falado do Lei. Tá? Mas vou ser ousado. Acertamos tudo semana passada, vou ser ousado aqui de novo e vamos nesse back Manchester City fora de casa no clássico. Lembrando, claro, que isso aqui são análises pré-live, não é dica de entrada, não tô obrigando ninguém a fazer nada, mas é o que eu vou procurar no live, entendeu? Então no live eu vou procurar esse back ao City, assim como em Liverpool e Nottingham Forest procurarei o back ao Liverpool. Vou procurar o back ao Liverpool, vou procurar o back ao Arsenal, vou procurar o back ao Aston Villa, não vou colocar na nossa lista, né? Nessas odds eu vou acabar deixando de fora da nossa lista. De todos esses jogos aqui, o que eu mais gosto desses odds super esmagada contra o pessoal lá de baixo é, sem dúvida, o Arsenal, tá? Mas o segundo que eu mais gosto, mais do que Aston Villa e Luton, eu gosto de Liverpool e Nottingham Forest também. Pensando num back ao Liverpool. O cenário perfeito para mim é o Nottingham Forest marca a primeira, a gente entra lá em Nottingham Forest. Tá? Os caras estão sofrendo para ganhar, mas não dá pra gente colocar nada aqui, né? Na nossa lista, infelizmente, vamos acabar deixando passar. Continuando de acordo com a ordem aqui do Bolsa de Aposta, temos West Ham e Everton. West Ham na 9ª colocação, enfrentando o Everton, que tá super mal no campeonato. Essa odd é alta pro West Ham, principalmente porque o West Ham tem jogos para fazer, né? Enquanto estou gravando isso aqui, o West Ham tem jogo para fazer. A gente não sabe, mais uma vez, a gente não sabe como estará o West Ham para o final de semana. Porém, jogando em casa contra um time da zona da degola, lá da parte de baixo, brigando para não cair, com apenas 7 pontos no campeonato, a 2,16, dá pra gente pensar no West Ham sim. E olhando aqui o 2,5, o nosso querido Brighton, o Aston Villa e o West Ham, o top 3 ali de over 2,5, pode ser uma outra entrada também, tá? Pensando em gols aqui. E apesar de tudo, vou falar pra vocês, tá? A odd de um lay ao Everton, aqui é uma entrada segura, tá? É uma entrada... Eu vou acabar colocando essa odd aqui, porque a odd não tá tão esticada como um 12, um 13, né? Eu coloco o back no Spurs ali pela ousadia, vamos dizer assim, mas
poderia ter entrado num lay Crystal Palace. Aqui um lay ao Everton, eu me sinto bem mais seguro jogando fora de casa. O Everton numa campanha péssima esse ano, uma odd... A melhor odd de todas, sem dúvida, o back é o West Ham. Se você preferir também o jogo tiver bem aberto, tem o 2,5. Eu acho que pode ser uma boa entrada o 2,5. E o lay ao Everton consideraria-se um pouco mais segura. Seguindo a nossa lista aqui do Bolsa de Aposta, temos no sábado, a 1h30 da tarde, o Wolves e Newcastle. Vou ficar de fora desse jogo, tá? Não vou colocar na nossa lista. No live, talvez, se eu conseguir acompanhar essa partida, sábado, tento pegar um back ao Newcastle. Beleza. Vou ficar de fora porque tá um pouquinho conturbada a situação do Newcastle por conta do Tonali. Jogaram até bem, eu achei, contra o Borussia. Buscaram o gol muitas vezes ali, acabaram não conseguindo marcar. Mas eu fico meio ressabiado com esse 1.8 fora de casa. Lembrando que, apesar do Wolves tá lá embaixo, né? Eles têm uma vitória aqui fora de casa, eles têm uma vitória em casa no City. Tá? Eles venceram o City, eles pregaram uma peça na gente. Então eu acabo não colocando na nossa lista, mas assim como aquelas outras odds mais esmagadas tenho interesse, essa aqui é uma odd um pouco maior, também tem interesse, tem um pouco de receio, só acabo ficando de fora. Chelsea e Brentford se enfrentando sábado cedo. Chelsea ali na 10ª posição, 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas e 3 jogos para o Chelsea sem perder, tá? O Brentford nos últimos 5 jogos, 1 empate, 1 vitória. O meu problema com esse back do Chelsea a 1,68, primeiro que eu não confio no time. Segundo, que isso aqui é o Chelsea em casa. Cadê? Chelsea em casa. Os últimos jogos do Chelsea em casa. 1 empate com o Arsenal, né? Pipocaram. A derrota para o Aston Villa, a derrota para o Nottingham Forest, foram vencer o Luton, que é o time lá da 2ª divisão, e empataram com o Liverpool. Ou seja, 5 jogos feitos em casa que o torcedor foi lá ver o time, de 5 eles ganharam 1. Não dá pra eu pegar essa odd a 1,68. Não dá. Me desculpa, mas não dá. Eu sou obrigado a passar da mesma forma que eu sou obrigado a passar o Bournemouth e o Burnley, porque ali, sinceramente, vai ser o famoso pega pra capar, né? Esses jogos aí eu acabo sempre fugindo deles, mas para finalizar temos um. Para finalizar temos o nosso querido Brighton, o Brighton que tem 22 gols marcados no campeonato, ataques melhores do que o Brighton, Newcastle com 24, Aston Villa com 23 e temos tá? Os caras estão fazendo muito gol. Se não fosse a semana passada que eles fizeram só 1, o Brighton vinha com tudo. Brighton e Fulham, a 1,58 pro Brighton jogando em casa. Bem interessante. Só que também é interessante o over do Brighton a 1,54. O Aston Villa a gente pega ali a 1,55, meio que no limite. E o Brighton aqui também meio que no limite. A gente entra a 1,54. Quem sabe durante o jogo tem uma valorização. Afinal de contas, é o time mais over. 9 jogos e os 9 jogos bate o over 2,5. O 3,5 apenas no jogo passado não bateu. Tá? O 3,5 apenas no jogo passado contra o City não bateu, até porque o City é um time que fica muito com a posse de bola. Para você saber aqui como uma entrada legal ou não, é o Brighton tendo posse de bola, o Brighton gosta muito da posse de bola, o Brighton atacando, chegando e tem a chance, ó, claro, né, do Fulham em algum momento marcar. Mas os caras não tem mais o Mitrovic, então fica meio, né, meio tranquilo. Outra coisa que eu tenho feito nos jogos do Brighton, que eu pego 2,5, se sair 2 gols rápido, eu acabo fechando a posição, o que me fez perder grana, sendo bem sincero, afinal de contas bateu em todos os jogos, né, o 2,5. Tá, então, feito a nossa análise pro final de semana, e como eu sempre falo, todas essas odds estão no Bolsa de Aposta. Abra sua conta no Bolsa de Aposta se você ainda não abriu, um baita de um exchange onde você trabalha o back, você trabalha o lay, você trabalha o over, você trabalha diversos mercados. De tudo aqui que temos, as 2 entradas aonde eu mais quero que a gente se dê bem. Vamos ver se a gente consegue pegar ao vivo isso. É esse back ao Tottenham e é esse back ao City. Tottenham joga na sexta-feira, tá? Sexta-feira, 4 horas da tarde. E o City jogando no domingo, clássico
de Manchester. Todas essas odds estão no bolsa de aposta. Abra sua conta se você ainda não abriu. Bons greens pra gente. Semana passada a gente teve 100% de aproveitamento. Se tiver aqui... Se a gente, ó, estamos com 5. Se a gente acertar 4 de 5, eu tô feliz. 4 de 5, não precisa nem ser 100%, né? 4 de 5 fica legal. Até a próxima. Boa sorte com os greens.